todos muito bem-vindos ao Município em Pauta, o podcast da União dos Municípios da Bahia, a UPB. Hoje aqui comigo um convidado muito especial, Fernando Carlos Almeida, contador, advogado, especialista em Direito e Gestão Pública. Oi, Fernando, como vai? Sempre um prazer ter você aqui conosco, um grande parceiro. Olá, Wilde, tudo bem? Primeiramente, expressar o meu agradecimento pelo convite da UPB para participar do UPB em Pauta e, em segundo, a minha satisfação por estar aqui para discutir assuntos relevantes para a administração pública municipal. Fernando, a população acredita que agora, acabado o fervor das eleições, a gente já pode falar da nova gestão. Mas antes disso, antes da posse chegar em janeiro, temos dois temas muito importantes para tratar. O primeiro é o encerramento dos mandatos e o segundo aí é essa transição. Como é que você imagina que a gente pode conduzir os nossos municípios nesse momento, até porque disso depende o equilíbrio fiscal dos municípios, é isso? Perfeito, Wildes. O último ano de mandato é um ano de alerta, é um momento de alerta para toda a administração pública municipal. Desde o dia 1º de janeiro, recai sobre a administração pública várias vedações. Vedações impostas pela legislação eleitoral e vedações impostas pela lei de responsabilidade fiscal. E quando vai se aproximando o final do ano, a gente vai ter o cumprimento do artigo 42, que é uma regra da LRF que busca o equilíbrio das contas públicas, e também a transição de mandato, a transferência, né, de poder do gestor que está deixando a administração pública municipal para aquele que foi escolhido no dia 6 de outubro passado. Essa transição, existe uma regra, uma legislação que baliza essa transição? Como funciona? O que deve conter nessa transição de mandato? Vamos lá. Historicamente, a gente tem, em 2002, a edição de uma lei no âmbito federal, quando houve a transição de mandato do governo FHC para o governo Lula. Então, lá em 2002, teve essa regra, mas essa regra é válida, a vigência dela, a eficácia dela é para a administração pública federal. Mas essa prática do governo federal reverberou, ela foi trazida para o âmbito dos estados e também dos municípios. Aqui no estado da Bahia, o Tribunal de Contas dos Municípios editou uma resolução estabelecendo regras, estabelecendo diretrizes para que os municípios estabelecessem esse processo de transição de governo. Então, há uma orientação. O que deve conter nessa transição que orienta o tribunal? O tribunal faz uma orientação no sentido dos documentos e informações essenciais que devem ser passadas pelo gestor que está no poder, né, pelo gestor atual, para o gestor eleito, como também estabelece um prazo. A norma do Tribunal de Contas, ela direciona um prazo de 30 dias antes da posse dos eleitos. Então, se a gente tem como marco a posse dos eleitos 1º de janeiro, essa comissão de transição deve ser constituída pelo gestor que está no poder até o dia 1º de dezembro. É um tempo curto, né? A gente está percebendo que é um tempo curto. O gestor, ele pode fazer alguma coisa antes, tomar alguma providência antes disso para otimizar esse tempo? Sim, a gente considera que 30 dias é um tempo curto. Por que curto? Porque a transição de governo, ela objetiva a fase de conhecimento. Que fase de conhecimento? O que é que a gente chama de conhecimento? É um momento em que o gestor eleito ele vai se apropriar de informações necessárias para que ele possa planejar o seu início de mandato. Sobretudo para preservar, assegurar a continuidade de serviços públicos, assegurar a continuidade operacional da administração municipal. Então, assim, 30 dias, logo no início, seria o mês de dezembro todo, mas é um mês que tem várias interrupções. Você tem Natal, tem Réveillon. Recesso. Perfeito. O que é que a gente considera como razoável? Um período de 45 dias. Então, que agora, no início de novembro, aí no mais tardar, no final da primeira quinzena de novembro, essas comissões já estejam instaladas nos municípios. Essa comissão deve ter um indicado pelo prefeito atual, um indicado do próximo prefeito, né, do gestor eleito, e a população participa? Como funciona? Da gestão municipal, os técnicos, quem participa? A diretriz dada pela norma do Tribunal de Contas dos municípios é que essa comissão mista porque vai ter componentes do gestor
atual e do gestor eleito. Ela tem representantes técnicos do gestor eleito. O Tribunal de Contas recomenda a participação do controlador, do secretário de Finanças, do responsável pela contabilidade, do procurador jurídico e representantes do gestor eleito. Aí é livre escolha do gestor eleito. Tem que ser um indicado pelo gestor eleito. A sociedade participa? Participa acompanhando. Como as reuniões da comissão de transição são reuniões públicas, devem ser públicas, a sociedade pode participar dessas reuniões como ouvinte, né? Como na assistência dessas reuniões. A gente conversava há pouco que, não havendo a transição, no caso de um prefeito reeleito, é importante que a gente também possa pensar na próxima gestão. Então, aquele prefeito que foi reeleito, ele não vai fazer a transição, mas ele pode ali fazer algum procedimento, algum processo para poder se preparar para a próxima gestão, os próximos 4 anos dele? A gente tem debatido muito isso. Se o prefeito é reeleito, não há o que falar em transição, né? Ele não vai transmitir para si mesmo o cargo. Então, ele não vai ter essa comissão de transição constituída, não vai ter os procedimentos de uma transição de governo. Mas ele está encerrando um ciclo de um mandato. E a gente sabe que todo candidato ele tem que declarar à Justiça Eleitoral um plano de governo. É um documento obrigatório. Claro. Quando ele se candidata e faz o registro da sua candidatura, ele coloca um plano de governo que, em regra, né, em tese, esse plano é que vai fazer com que a sociedade o escolha, né, pelas propostas que estão ali apresentadas. Se ele está encerrando esse mandato, é recomendável que ele constitua uma comissão crítica de análise para fazer, digamos assim, um cara crachá o que foi prometido, o que foi proposto e o que ele cumpriu. Vamos passar limpo. E vamos passar limpo, perfeito. E pegar essa ferramenta como ferramenta mesmo de gestão plano, né? Isso. E não apenas como um acessório, que muitas vezes o plano de governo pode parecer só um acessório, mas não, tem todo um balizador de gestão ali dentro dele, contido nele. Afinal, são promessas, né? É um compromisso que ele propôs à sociedade. E certamente muitas pessoas o escolheu por conta daquela proposta que estava lá no seu plano. Então, ele fazer essa avaliação é muito importante porque ele vai balizar o seu segundo mandato para ofertar novos serviços, ofertar novos investimentos, inclusive até calibrando, ou seja, fazendo uma adequação com o plano proposto na sua reeleição. Agora, em 2024, para a sua reeleição, ele teve que propor um plano que certamente contém coisas do plano anterior ou novas propostas. Então fica aí a dica para os nossos gestores. Perfeito. Agora tem uma coisa muito importante da gente discutir e comentar. O gestor, mesmo aquele que foi reeleito, e o que está deixando cargo, fez seu sucessor ou não, é preciso que a gente discuta o encerramento desse mandato. O artigo 42 da LRF, ele traz um plus que é aí o CPF do gestor. Então, quem encerra o seu mandato, ele tem ali um compromisso de deixar as contas equilibradas, cumprir o regramento. Que regramento é esse? O que é que o gestor que está encerrando o seu mandato precisa fazer para ficar em dia com a legislação? Muito bom. A gente tem a LRF como diploma da gestão fiscal responsável. Então, desde o ano 2000, estamos falando há 24 anos atrás, né? Então, temos 2 décadas de vigência de um diploma que busca preservar o equilíbrio fiscal dos entes federados. O equilíbrio fiscal da União, dos estados e municípios. Esse diploma fiscal ele tem 2 regras, né? Tem várias regras, mas digamos que equilíbrio de contas públicas é o que ele chama de gestão fiscal responsável. Então, receita tem que ser compatível com as despesas, melhor dizendo, tem que ser compatível com as receitas. Esse é o equilíbrio. Esse equilíbrio ele é analisado ano a ano. No primeiro ano de mandato do gestor, no segundo ano de mandato do gestor, no terceiro ano de mandato do gestor, no 4º ano, ou seja, de 4º e último ano, esse equilíbrio fiscal ele é verificado. Receita, despesa, se deu superávit, se deu déficit. No último ano tem uma regra severa, que é o artigo 42. Por quê? Esse artigo 42 ele busca validar o equilíbrio fiscal de uma forma que não haja compromissos para o mandato seguinte desprovido de recursos para a sua quitação. É como se a lei interrompesse, para dizer, olha, você, administrador público, vem gerando déficit de um ano para outro dentro da sua gestão, dentro do seu mandato, você pode ser punido por isso, pelo desequilíbrio. Os tribunais, a gente tem alguns tribunais de contas no Brasil que reprovam as contas dos gestores só por apresentar déficit orçamentário, receita menos que despesa.
tá? Ou despesa maior que receita. E no último ano de mandato, vem essa regra e diz, olha, se você deixar a situação desequilibrada, compromisso sem disponibilidade em caixa, você poderá incidir em um crime fiscal. E aí, além de uma punição de rejeição de contas, se houver comprovação de que ele incidiu essa regra do artigo 42, ele pode também sofrer ação penal por descumprimento. A despesa, ela precisa estar com o recurso para ser pago no próximo ano ou eu preciso quitar tudo nesse ano? Em regra, todo exercício financeiro que um orçamento é encerrado, né, arrecadação e despesa, o que ficar para pagar no ano seguinte tem que estar coberto com recursos daquele orçamento. No último ano de mandato, essa regra ela estabelece um período de tempo. O que acontece? Os compromissos, as obrigações contraídas nos 8 últimos meses de mandato, portanto, de 1º de maio até 31 de dezembro, ao final do exercício, ao final desse ano, essas obrigações devem estar quitadas. Caso não estejam quitadas, as parcelas a serem pagas, a serem quitadas no ano seguinte, deverão ter recursos correspondentes em caixa, né? Sim. Então você tem ali uma regra de equilíbrio financeiro pleno no último ano de mandato. O gestor que por um acaso ele não foi reeleito ou que por algum motivo o sucessor dele também, ele não conseguiu fazer o sucessor, esse gestor ele precisa também ter o cuidado, né? Porque eu não vou ali colocar uma bomba, fazer o que eu quiser, não fui eleito, chateado, zangado, vou fazer qualquer coisa aqui. Ele tem que ter esse cuidado, porque ele responde por isso. A regra do artigo 42, ela atinge a todos os gestores, independente de reeleição ou não, independente de fazer o sucessor ou não. Então, esse ano, todos os gestores devem observar se os compromissos assumidos durante o exercício financeiro e, sobretudo, nesse período dos 8 meses do final do seu mandato, estão cobertos por disponibilidade de recursos. Há alguma nova orientação do TCM, do Tribunal de Contas, sobre o cumprimento? Quais são os novos critérios que foram estabelecidos esse ano para esse encerramento de mandato? Importante questão, Hilde. Em 2022, o Tribunal de Contas editou uma instrução trazendo a metodologia de apuração do artigo 42, a validação de cumprimento ou descumprimento do artigo 42. E o que é que isso trouxe de novidade? Uma forma de enxergar a norma legal. O Tribunal de Contas, até então, analisava o todo. Bastava o município apresentar ao final do mandato, o gestor apresentar ao final do mandato, um desequilíbrio entre as obrigações a pagar e a disponibilidade financeira, que o TCM classificava como indício de crime fiscal, um descumprimento do artigo 42 e uma infração ao regramento da lei de crimes. E com isso, representava, além de rejeitar as contas do gestor, o representava perante o Ministério Público, que por sua vez fazia as devidas apurações e poderia aquilo resultar numa ação criminal. O Tribunal de Contas, então, mudou esse olhar, fazendo uma segregação, porque o artigo 42 diz que são as obrigações contraídas nos últimos 8 meses de mandato, nos últimos 8 meses no final do exercício. Então o tribunal separou o que o gestor contraiu do dia 1º anterior ao exercício, ao último ano de mandato. Depois, o que o município, o que o gestor contraiu do dia 1º de janeiro ao dia 30 de abril. O que ele contraiu de 1º de maio até 31 de dezembro. O que ficou descoberto de recursos financeiros, o que ficou descoberto de disponibilidade de caixa, pertence a que período? A anos anteriores? Pertence às obrigações contraídas nos primeiros 4 meses do exercício? Ou pertence ao período de 8 meses do final do mandato, do final do exercício? Então é uma questão bem inerente, é a questão da contabilidade, dos relatórios, do quadrimestre. Perfeito. Aí exige da gestão municipal todo o controle para segregar essas obrigações. Importante a gente alertar à administração pública municipal que o Tribunal de Contas trouxe como contraída a obrigação no momento da assinatura do contrato.
Então, não precisa estar ou não basta estar lá empenhado, contabilizado. Basta que você tenha um contrato celebrado ou que tenha contraído a obrigação para aqueles casos que não dependem de contrato, que aquilo vai ser considerado na análise das contas, na análise desse equilíbrio fiscal no final de mandato. E tem havido muitas dúvidas nesse sentido. A UPB, inclusive, fez recentemente 2 capacitações, uma em Jequié, outra em Ceabra, com o escritório de Jaime Cruz, Dr. Jaime Cruz, e também com a Reconte, consultoria, com o Fernando palestrando, para orientar. Existem ainda muitas dúvidas relacionadas a isso. O gestor e a sua equipe pode ali consultar o Tribunal de Contas. Qual é a dica, a orientação que você dá para que ele esclareça nesse sentido, dessas novas regras? O PB Capacita foi um sucesso nas suas 2 edições, e até porque envolveu todos os atores dos setores administrativos, financeiros, dos municípios que participaram desses 2 treinamentos. E muitas dúvidas surgiram, sobretudo nessa questão do controle de contratos. A gente chamou bastante, destacou bastante a importância que tem a gestão do contrato, porque muitas vezes a administração municipal faz o contrato, celebra o contrato, aquele contrato ele não é executado, ou é executado parcialmente, e não há o outro ato administrativo de redução de valor do contrato ou de rescisão do contrato. Então fica lá paralisado. A contabilidade, por sua vez, que deveria fazer anulação de empenho, né, do que foi empenhado, baseado no aditivo, no ato administrativo que cancelou ou suprimiu o contrato, não faz isso, não tem isso. Consequentemente, não cria-se provas para os registros feitos. Num momento como esse, que o Tribunal de Contas passa a analisar a obrigação, a contrair a obrigação na perspectiva do contrato, ele pode, no processo de auditoria, no processo de análise de conta, defrontar com um contrato, ainda com saldo a executar, desprovido de qualquer ato administrativo que comprove que aquele contrato não foi executado, que aquele saldo lá, em algum momento foi cancelado, que aquele saldo lá foi resolvido entre a administração pública e o contratado. Então, a gente tem chamado bastante atenção para essa formalização, porque quando o Tribunal de Contas passa a detalhar a análise do artigo 42, ele vai querer que o processo de prestação de contas sejam bastante detalhados, que tenha uma instrução probatória que possa facilitar ou dar um norte ao trabalho da auditoria. Fernanda, eu vou te trazer agora uma informação, eu sei que não é sua área específica, mas que tem preocupado muito os gestores, que é a questão previdenciária. A gente tem uma dívida previdenciária histórica nos municípios da Bahia e dificilmente se paga de forma fácil, e os municípios agora aguardam, os gestores aguardam um refis de final de ano. A gente está com uma situação ainda na Câmara dos Deputados muito conturbada por conta da eleição da presidência da Câmara, mas a UPB tem articulado isso, tem feito essa interlocução, essa articulação para que seja votada a PEC 66 do refis previdenciário, para que os prefeitos possam encerrar os seus mandatos sem esse peso da dívida. Como é que você vê essa necessidade do refis hoje? Com bastante preocupação, né? A não existência de um refis certamente inviabilizará muitos municípios quanto ao cumprimento do artigo 42. Por quê? Porque há um déficit financeiro dos municípios com o recolhimento dessas contribuições previdenciárias. Muitos municípios não suportam o peso, né, do recolhimento das contribuições previdenciárias. E aí acabam não cumprindo com essa obrigação, gerando, portanto, um passivo. E as despesas devem ser reconhecidas pela sua competência. Então, se no mês de agosto, por exemplo, a folha de pagamento dos servidores foi paga e o gestor não teve condições de recolher as contribuições previdenciárias, esse passivo fica lá registrado, porque as contribuições previdenciárias dos segurados e como também a patronal tem que ser recolhida em setembro. Se ele não conseguiu recolher, fica lá registrado como passivo. Assim, será setembro, será outubro, será novembro, caso ele não recolha. O Tribunal de Contas, na análise do artigo 42, vai deduzir da disponibilidade de caixa esses valores compromissados, ou seja, esses valores devidos e não recolhidos.
Quando ele deduz do saldo de banco, né, que o município possui, esses valores, o que fica é o que vai dar cobertura à inscrição do resto a pagar. Sim. E esse que fica poderá ser negativo, ou seja, o montante que tem em caixa vai ser insuficiente para fazer cobertura das despesas previdenciárias não recolhidas, portanto, ele não poderá escrever nada em réis a pagar, né, já que ele está com financeiro negativo. O Refis, ele traz uma solução, porque se eu pego essa dívida do não recolhimento de agosto, do não recolhimento de setembro, do não recolhimento de novembro por uma insuficiência de caixa, pego essa dívida e parcelo num período longo, a qualidade dessa obrigação, ela muda. Ela sai de uma exigência imediata para uma exigência a longo prazo. Então, aquilo que tinha que ser pago, né, imediatamente, a gente chama isso na contabilidade de passivo financeiro, ele sai para um longo prazo, para uma exigência no maior tempo, e a gente na contabilidade chama de passivo permanente. Então, com esse parcelamento feito ainda no exercício financeiro de 2024, o tribunal vai afastar da apuração do saldo de caixa esses compromissos. Esse parcelamento da dívida é importante que se diga que o Refis é a pauta prioritária da UPB neste momento. O presidente Quinho tem dialogado muito com o Congresso Nacional e com o governo federal para que a gente possa aí ter essa pauta ainda esse ano solucionada, porque é importante também que esse parcelamento ele seja mais elástico, que a gente teve o último de 240 meses, essa é a proposta que seja 300 meses, e que a gente também tenha um limitador, um indexador, porque senão se compromete uma parcela muito grande ali dos recursos do município. Perfeito. E a gente vê muita discussão a respeito. Eu já vi, por exemplo, críticas ao Refis, gente falando assim, mas os municípios conseguiram redução de alíquota, está agora recolhendo 8%. Essa redução de alíquota ocorreu esse ano. Esse ano, importante. Então, assim, até 2023, a alíquota era de 20%. Então, muitos municípios estão carregando passivos de lá de 22%, de 23%, quando a alíquota era de 20%. E é muito importante que... Essa dívida, inclusive, Fernando, ela justifica a luta da UPB. Sim. Porque no momento que a UPB vê que é uma dívida impagável, a gente vai lá, o nosso presidente Quinho, um baluarte da política municipalista no Brasil, conseguiu essa conquista tão grande que nasceu aqui na Bahia. E a gente justifica que precisa, porque essa dívida é praticamente impagável e está se vendo assim dessa forma agora. Exato. E ela se torna impagável se não houver um refis, por quê? Digamos que o município, o ano passado, que a alíquota era de 20%, ele não conseguiu pagar 2, 3 ou 4 meses de contribuições previdenciárias. Esse valor está lá, é uma dívida. 2024, caindo a alíquota para 8%, ele conseguiu pagar, ele conseguiu adequar o seu fluxo de receita e despesa e conseguiu pagar. Mas o que está lá, ele não conseguiu pagar porque ele não pode mais utilizar recursos desse orçamento atual, recursos vinculados, para fazer face àquelas despesas, àquela dívida do ano passado. Ele só pode pagar com recurso da fonte, que a gente chama fonte ordinária, recurso do Tesouro. E esse recurso ele é escasso no município. A gente até brinca que ele é ordinário porque tem pouco. então assim, nessa perspectiva, só o refis, só um parcelamento alongado é que vai possibilitar. E com mais uma informação, eu estou conversando muito com os especialistas dessa área de previdência, e eles têm me reportado que a Receita Federal não está mais, está dificultando o deferimento de pedidos de parcelamentos administrativos de 60 meses. Então, se o município, por acaso, tem uma dívida lá e quer pedir um parcelamento de 60 meses, ele está tendo uma dificuldade na aceitação por parte da Receita Federal. Quando a gente fala que o município assim, vai parcelar uma dívida, isso é importante também para o futuro, né? Para que o próximo gestor, quando ele chegar, ele tenha um município em dia, para que ele possa fazer um convênio, um empréstimo, investir no município. O que isso influencia na gestão municipal, na prática? Quando eu estou assim, sem dívida, com o nome limpo, como a gente diz, né? Está no CALC, o CALC está ok, está com o nome limpo. A dívida previdenciária tem, nesse momento de transição de mandato, ela tem que ser colocada na mesa. Primeiro ponto. Esse, inclusive, é um dos documentos, uma das informações que constam na relação de itens da resolução do Tribunal de Contas. Se o município tem débitos previdenciários, é importante que quem está assumindo, ou seja, um novo gestor, tenha conhecimento disso. Então, essa informação tem que ser trazida para a mesa de transição, para a reunião de transição.
Por quê? Para evitar surpresa. Surpresa de que natureza? Primeiro, a questão do cálculo. Se o município não tem a certidão negativa de débitos previdenciários, certidão negativa de tributos federais, ele poderá ficar impedido de de acesso a alguns recursos, algumas transferências voluntárias e até a contratação de operação de crédito. Depois, em que montante está esse endividamento? Porque se o montante for superior a 1,2 da receita corrente líquida, certamente o gestor terá problemas com a aprovação de contas perante o tribunal, porque ele já vai estar descumprindo o limite máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal. E depois o próprio fluxo de caixa, porque quanto maior for o saldo da dívida, maior será a parcela a ser paga mensalmente. Isso significa que as decisões tomadas nesse encerramento de mandato, ela impacta a próxima gestão também. Impacta, e muito. Você tem uma ideia, na transição de 2020 para 2021, a gente teve situações em que muitos gestores, muitos municípios, com situação devedora perante a Receita Federal, devedora com as contribuições previdenciárias, celebraram parcelamentos no final do seu mandato e deixaram parcelas altíssimas para o gestor seguinte. E aí, qual a surpresa? O gestor tomou posse em 1º de janeiro, dia 2, dia 3, março, janeiro, fevereiro, março, começaram a ocorrer débitos na cota do FPM relativo àquele parcelamento feito lá atrás, na gestão anterior. Então é importante que essa informação, como eu falei, sejam colocadas na mesa da transição de quando governo. a gente não tem um indexador, aí o comprometimento da receita do município ele pode ser grande. Sim. É preciso ter essa preocupação também. E eu acho que, inclusive, essa é uma pauta da UPB, porque o último parcelamento especial que nós tivemos, em 2021, que foi o parcelamento feito lá pela emenda constitucional, ela, diferentemente dos anteriores, não fez uma trava na receita corrente líquida. Ela pegou o saldo devedor e dividiu pelo número de parcelas. Como foi 240 meses, era um prazo curto para o valor da dívida, acabou que esse percentual ficou muito alto, comprometeu muito da receita do município. Exatamente. Quando a gente pega os municípios da Bahia, que em maioria depende das receitas constitucionais, das transferências constitucionais, no caso o FPM, cerca de 60% a 80% dos municípios baianos, a gente vê que essa questão da dívida previdenciária ela é muito importante e muito importante ainda pensar nesse comprometimento de receita. E aí acaba sendo isso um dificultador para a gestão orçamentária e financeira do município, porque quando você gera a dívida, ela é gerada com folha de pagamentos custeada com recursos vinculados. Exemplificando, você tem uma folha de pagamento dos profissionais da educação que é custeada com recursos do Fundeb. Às vezes, o município tem uma folha de pagamento custeada com recursos do Fundeb em montante igual ou superior ao Fundeb recebido. Ela paga a folha, mas não consegue pagar os encargos previdenciários. Sim. Então a dívida é sendo gerada naquele ano. Diversos municípios baianos que gastam mais de 100% do Fundeb, que ali seria 70%. Isso, e aí acabam, o mínimo 70%, mas acabam com todas essas despesas custeando mais de 100% do Fundeb só com folha. Perfeito. Que é a discussão sobre o piso de categorias e coisas afins. E aí, nesse cenário, quando você não consegue pagar folhas dos encargos com o recurso do Fundeb, aquilo vai gerando uma dívida. Sim. Lá na frente, quando você faz a negociação do parcelamento daquela dívida, no ano seguinte, eu não vou poder utilizar recursos do Fundeb para amortizar aquela dívida. A administração municipal vai ter que usar recursos porque ela já entra como passivo. Já entra como a dívida. Então, a receita que entra do Fundeb, eu tenho que gastar agora com a educação. Exatamente. Não posso gastar com a dívida. Importante. Quem vai pagar a dívida vai ser o FPM, vai ser o ICMS, ou seja, os recursos ordinários, que são poucos. Então, quanto mais o município vai se endividando, mais a pressão em cima dos recursos vinculados, mais dos recursos ordinários, dos recursos livres, vai acontecendo. Fernando, eu quero agradecer a sua parceria, agradecer pela sua fala aqui, por essa orientação qualificada. Você é um parceiro antigo nosso aqui da UPB, sempre está aqui nos orientando, tanto já fez um podcast comigo, já faz as capacitações, é um parceiro antigo, então muito obrigada por essas orientações, que você tiver mais a colocar. Ok, Wilde, muito obrigado. Eu queria deixar aqui 2 mensagens. Uma mensagem sobre transição de governo e uma outra sobre artigo 42.
sobre transição de governo é que transição não é inquisição, né? Então, é um momento de, como eu falei, de conhecimento. O gestor e de divisão de responsabilidade, de segregação de responsabilidade. Então, o gestor que está saindo, ele tem um momento de prestar conta e de passar para o seu sucessor o bastão, dizendo, olha, até aqui eu conduzi o município, até aqui minhas obrigações foram essas, minhas responsabilidades foram essas, e eu estou lhe entregando nessa situação. O gestor que está entrando é o momento dele tomar conhecimento e, sobretudo, assegurar a continuidade de políticas públicas, a preservação da continuidade dos serviços administrativos e dos serviços ofertados à comunidade. Então, não é aquele momento de inquisição, tem irregularidade, o palanque já foi desmontado, já acabou as eleições. E sobre o artigo 42, que aí os gestores que estão encerrando seu mandato, seja reeleito ou não, faltam 60 dias para o final do exercício. Então ainda dá tempo de fazer muita coisa. Então é agora sentar com essa equipe, já fazer um raio-x da sua situação fiscal, ver se há condições, caso alguém esteja desequilibrado, ver se há ainda condições de recuperar, né, essa situação e fazer esse balanceamento da boa formalização, boa instrução do processo de prestação de contas, como também verificar se há desequilíbrio provocado de anos anteriores ou se é desequilíbrio provocado no período crítico dos 8 meses do seu mandato. Então fica aí a dica, um sucesso para todos, para quem vai estar assumindo e também para quem está encerrando o mandato. Fernando, obrigada a você, municipalista, que nos acompanhou em mais essa edição do Município em Pauta, aqui o podcast da UPB, que você tenha aproveitado essas informações. Uma boa sorte aos novos gestores que estão chegando. Muito obrigado aos gestores que vão nos deixar neste momento e que a gente siga trabalhando pelo municipalismo, porque a UPB é a casa dos municípios. Um forte abraço e até a próxima!